Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar de clubes grandes em seus países e muitas vezes até no continente que ficarão de fora de todas as competições internacionais em 2026. Bloco 1, como assim? Imagina abrir a Libertadores e não ver Colo-Colo? Independiente? Imagina abrir a Sul-Americana e não ver o Vélez, Emelec, Internacional? Agora imagina tudo isso acontecendo no mesmo ano. 2026 virou um aeroporto e tem clube tradicional preso na imigração, segurando uma pasta de história e recebendo o carimbo de acesso negado. Nesse ano aconteceu de tudo: centenário amaldiçoado, crise financeira, salários atrasados, elenco rachado, clube virando refém do próprio passado. Bloco 2, a regra do jogo. Para entender o tamanho do rombo, ficar de fora da Libertadores e Sul-Americana não é só ver jogo pela TV. Em várias ligas, a grana da Conmebol é o que segura a folha, dívida e contratações. Quando você perde isso, você perde vitrine, perde dólar e vira um clube vivendo de remendo. Para vocês terem noção, o campeonato argentino, que é o segundo melhor do continente, paga menos para o campeão nacional do que a Série B do Brasileirão. E isso sem eu entrar em Copa do Brasil, Copa da Argentina e outras premiações. Basicamente, se um time argentino joga Libertadores e ganha 2 jogos, só a premiação dessas 2 vitórias já supera e muito a premiação do campeonato argentino. Na Sul-Americana, só por participar o clube já leva quase o dobro do que o campeão argentino leva. E ainda tem patrocínio, transmissões, bônus por vitórias, valorização de mercado, enfim, o pacote completo. E se pro argentino ficar de fora já é uma perda gigantesca, imagina para times do Equador, Uruguai, Bolívia. Vamos começar pelos nossos hermanos. Bloco 3, Argentina, Independiente, Vélez, Newell's Old Boys e Huracán fora. Na Argentina, 2026 começa com um silêncio que parece até estranho. Huracán, Vélez, Newell's e Independiente sem copas, nem Sul-Americana. E olha que não foi por falta de vaga, foram cerca de 13 vagas entre Libertadores e Sul-Americana. Pela tabela anual, o Barracas Central pegou a última vaga da Sula. E o mais triste é que Independiente, maior campeão da Libertadores, e o Huracán, que figura entre os maiores do país, ficaram a apenas 2 pontos do Tigre e do próprio Barracas Central. Já o campeão da Libertadores de 1994 e sexto maior campeão argentino, o Vélez, ficou bem longe em 16º lugar. E o clube que formou o Messi, o Newell's Old Boys, simplesmente quase caiu. Sorte dele é que, num campeonato com 30 equipes, caem apenas 2. No caso, o San Martín e o Godoy Cruz. O engraçado é que, enquanto essas equipes históricas ficam de fora, ao mesmo tempo teremos Platense e Independiente Rivadavia na Copa Libertadores e Deportivo Riestra e Barracas Central na Sul-Americana. É o multiverso do como assim, versão campeonato argentino. Bloco 4, Uruguai, o crepúsculo dos clubes de bairro. No Uruguai a ausência tem um gosto diferente. Não é só um clube nacional, é a sensação de que clubes tradicionais de Montevideo perderam espaço. Óbvio, Nacional e Peñarol são os donos do Uruguai, e hoje em dia, com vaga para dar e vender, é quase inimaginável um deles ficar de fora de todas as competições internacionais. Tirando os dois, os clubes que mais representam tradição no país são Danúbio, Defensor Sporting, River Plate e Wanderers. Mais recentemente, o Liverpool começou a aparecer, mas isso é coisa bem recente. E o pior, dos 4 históricos, só o Defensor vai estar em alguma competição internacional, no caso a Sul-Americana. Pela tabela anual, o Danúbio ficou em 11º, o Wanderers em 14º e quase caiu, e o River Plate em 15º, rebaixado. Não teve um River que se deu bem esse ano. Depois que eu chamo essas equipes de O Rivers, ficam bravos. E tem a parte mais engraçada. O Plaza Colônia ficou à frente do Wanderers na tabela anual. Porém, quem caiu foi o Plaza e o Wanderers não. E você achando que só o Carioca tinha regra bizarra. A linha de corte para entrar na festa ficou em 49 pontos. O Danúbio terminou com 43 e o Wanderers despencou para 31. O próximo país seria o Paraguai, mas como eu não considero grande zebra Sol de América e Esportivo Luquenho fora,
eu vou pular. Só fica a menção, por muito pouco não tivemos o Olímpia na lista, pegaram a última vaga da Sula. Temporada foi tão ruim pra eles e ficaram atrás até do Deportivo Recoleta, que eu sinceramente não faço ideia de quem seja. Bloco 5. Chile, o centenário virou filme de terror. Colo-Colo no ano do centenário e fora de tudo em 2026. A tabela mostra o tamanho da facada. Colo-Colo fechou com 44 pontos e a última vaga da Sul-Americana foi para o Cobresal com 47. 3 pontinhos. E no Chile, diferente do Brasil, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. E o Cobresal tomou 5-0 do Nublense. Ou seja, era só o Colo-Colo ganhar do Audax Italiano em casa. Mas eles vão lá e perdem. Resultado, fora de todas as competições internacionais no ano que vem. Belo centenário. Pior que isso, só os centenários dos clubes paranaenses. Apesar da catástrofe do Colo-Colo, nada supera a União Espanhola, quinto maior campeão do país, terceiro com mais vice, disputava Libertadores com frequência, já foi vice da Libertadores e antes disso terceiro colocado. E mesmo assim, foi lanterna, 16º, campanha péssima do início ao fim e rebaixamento mais do que merecido. Além de não se classificar, clubes tradicionais estão sendo rebaixados. River Plate no Uruguai, União Espanhola no Chile e agora o nosso próximo caso. Bloco 6. Bolívia. Humilhação, falta de grana e o buraco negro sem Conmebol. Na Bolívia é tragédia com números feios. O Jorge Wilstermann termina o campeonato com uma goleada simbólica de 6-0 para o The Strongest e saldo final de menos 41. Isso não é só uma fase, isso é temporada que vira documento de falência esportiva. E aqui entra o fator que eu falei no começo, sem Conmebol, perde-se dinheiro, que para vários clubes é caso de vida ou morte. O Jorge Wilstermann tem projeção de perda acima de $1 milhão, somando premiação e efeito no caixa. E para um time boliviano, isso é trágico ao extremo, ainda mais falando de um clube tradicional, terceiro maior campeão do país, que muita gente conhece por participações recentes em Libertadores e Sul-Americana. Em algumas tabelas, o Aurora pode aparecer na lanterna, como no caso do Ogol, porém o clube conseguiu uma reviravolta nos tribunais e recuperou os 33 pontos de punição que tinha levado. De clube tradicional destruído em pedaços, vamos agora falar de um clube que escapou por pouco do inferno. Bloco 7. Brasil. Inter, do inferno ao torneio Consolação. É bem engraçado um clube com o nome internacional estar no vídeo justamente por não disputar nenhum torneio internacional. O Inter é daqui e todo mundo acompanhou a saga no Brasileirão como se fosse Game of Thrones. E tal como Game of Thrones, o final foi tipo, eu vou ficar revoltado e ninguém vai me impedir. Eu mesmo, a partir do ano que vem, tudo que envolve Bragantino e Red Bull, eu já odeio automaticamente. Apesar de não cair, o Inter ficou naquele limbo do campeonato. Nem cai, nem pega a competição internacional. E talvez para preencher calendário, o Inter confirmou presença na Copa Sul-Sudeste do ano que vem. Minha sincera opinião, daqui 30 ou 40 anos, o Inter vai olhar para isso e querer forçar que era um campeonato brasileiro, igual Santa Cruz, Remo e Atlético Mineiro tentaram. E no caso da Liga da Marinha, ou quer dizer, do Atlético Mineiro, vocês sabem o que aconteceu. Bloco 8. Peru, Sport Boys, vivendo no limite. Sempre que falamos do Peru, a gente lembra do Alianza Lima, Universitário, Sport Cristal, e se você é torcedor do Inter, você também lembra do Melgar. Mas o Sport Boys, se você parar para pensar, é um clube tradicionalíssimo, tanto que é o quarto maior campeão nacional, e mesmo assim, essa temporada passou longe de uma vaguinha nas competições da Conmebol. E pensar que até o Goiás Vermelho conseguiu ir para a Sula e o Sport Boys não, é dureza. Bloco 9. Equador, quando o regulamento vira carrasco. Diferente de anos anteriores, em que clubes grandes conseguiam empurrar dívidas com a barriga ou usar influência política para evitar punições, o cenário mudou drasticamente. O fair play financeiro, por assim dizer, ficou rigoroso no Equador. E um dos grandes afetados foi o El Nacional, terceiro maior campeão equatoriano ao lado da LDU. O clube sofreu. Com dívidas enormes e sem dinheiro para pagar, o clube teve bloqueio de inscrições, intimações, perda de pontos constantes, de ponto em ponto foram 12 retirados, até que na última rodada a federação falou, chega, pela reincidência o clube sofreu o chamado rebaixamento administrativo,
Ou seja, mesmo com pontos para se manter, foi rebaixado automaticamente. Isso inclusive resultou no cancelamento da partida contra o Delfim na última rodada. Já pensou se a moda pega aqui no Brasil? O outro time do Equador que entra na lista é o Emelec, tradicionalíssimo, segundo maior campeão nacional do país, atrás apenas do rival de cidade, o Barcelona. Basicamente o Emelec sofreu efeitos parecidos com o duelo nacional, mas entrou em modo sobrevivência e conseguiu pelo menos se manter. Só que tá tudo parado, processos trabalhistas, dívidas com credores, salários atrasados, punições na FIFA que não é nenhuma nem duas. Não é nada promissor o horizonte para o Emelec em 2026, ainda mais tendo em vista o que aconteceu com o El Nacional. E a vida é irônica, um dos apelidos do Emelec é El Equipo Milionário. Bloco 10, Colômbia. Deportivo Cali afundando e Once Caldas vivendo de folclore. Na Colômbia é drama, com duas caras. O Deportivo Cali entra em 2026 carregando uma crise pesada, com passivo superior a 115 milhões de pesos colombianos, que deve dar algo em torno de 15 reais. Brincadeira, faz a conversão aí e traz para a realidade dos clubes colombianos, é assustador. O clube só está se mantendo por estar numa espécie de recuperação judicial, lá tem outro nome. E não é qualquer clube, é o Deportivo Cali. Além de ser o quinto maior campeão nacional colombiano ao lado do Santa Fé, chegou por 2 vezes em finais de Libertadores, a mais famosa em 1999, quando perdeu para o Palmeiras. Do outro lado, o Once Caldas é o paradoxo. O Dairo Moreno viveu excelente fase, foi um dos artilheiros do colombiano e artilheiro da Sul-Americana em 2025, mas pelo jeito o time não ajudou. No campeonato nacional a equipe não jogou nada. Na Sul-Americana foi diferente, chegaram até as quartas, eliminaram o Huracán no caminho. E nas quartas, no primeiro jogo, ganhou de 2-0 do Independiente Del Valle lá no Equador, mas infelizmente para os colombianos, tomaram a virada em casa e foram eliminados. Bloco 11, Venezuela, Estudiantes de Mérida e Zamora. Estudiantes de Mérida é o Acadêmico, fundado em 1971, é um dos clubes mais tradicionais do país, representando a região dos Andes. Foi o primeiro clube venezuelano a avançar às quartas de finais da Libertadores em 1999. Suas cores é o vermelho e branco e o apelido Acadêmico vem da influência da Universidade dos Andes, o que dá ao clube uma pegada intelectual e regionalista bem forte. Apesar da torcida fiel, enfrentou problemas administrativos graves em 2025. A transição para novos investidores no meio de 2025 gerou instabilidade no elenco que terminou num 10º lugar, insuficiente para a zona de Sul-Americana. O segundo é o Zamora, La Fúria Laneira. O Zamora foi força dominante na Venezuela na última década, empilhando títulos entre 2013 e 2018. Revelou nomes como Soteldo e transformou Barinas em um polo de formação. O nome do clube homenageia Ezequiel Zamora, figura histórica, por representar os Lanos. O clube carrega essa imagem de resistência do interior contra a capital, porém o clube atravessa uma crise institucional. Em 2024, quase caiu. Em 2025, sem orçamento, não conseguiu repor a saída com jogadores do mesmo nível, e já não eram lá essas coisas.